Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma live aqui da área de educação. Eu sou a professora Estela Rocha, eu sei que você já me conhece e eu coordeno aqui a área digital de educação da Grão Faculdade. Bom, o tema de hoje da nossa live é aprendendo, brincando e incluindo. Sim, por que eu estou falando sobre brincar, sobre aprender, sobre inclusão? Esses temas são temas que atravessam a história da nossa convidada de hoje. E aí eu chamo aqui para o meu link Luciene Gouveia. Seja bem-vinda, Luciene. Obrigada, Estela. Muito obrigada. É uma alegria estar com vocês aqui para falar sobre esse tema que atravessa, né, a minha vida tanto profissional quanto familiar. Lu, conta um pouquinho para os nossos estudantes. Eu sei que você já fez uma outra gravação com a gente, mas pode ser que algum aluno não tenha visto. Então, quem é a Luciene? Conta pra gente quem é você. Então, eu sou formada em rádio e TV, sou assistente social, né? Com muito orgulho, fui sua aluna lá em 2010. Sou uma mãe atípica, tenho três crianças, na verdade, duas típicas e uma atípica. Tenho um filho que tem trissomia do 21, conhecido como síndrome de Down, cardiopatia congênita, atraso em desenvolvimento e vitiligo. E a partir do nascimento do Francisco, né, do meu filho atípico, eu trouxe, né, a minha atuação enquanto assistente social, enquanto comunicadora, para a inclusão social, né? Então, o meu principal braço de atuação hoje é sobre a inclusão. E quando a gente fala de inclusão, tem um mundo aí envolvido, né, todas as políticas públicas, e com a educação não seria diferente. Na verdade, a educação é o nosso grande, né, é o nosso grande viés, é a luz mesmo que nos ajuda a fomentar a inclusão na sociedade. Lu, a nossa conversa de hoje, eu vou te chamar de Lu porque a gente tem essa intimidade. A nossa conversa de hoje é para falar um pouco de algo que a gente trocou muito nos últimos 4, 5 anos, né? Que foi o seu desejo de fazer mais pelo seu filho, né? Eu acho que você parte do Francisco para você pensar na rede que está na sua volta, né? Nas outras pessoas, em outras mães típicas e mães atípicas, com filhos atípicos. Você foi criando uma rede. E eu lembro de um momento, ali durante a pandemia da Covid-19, que você me mandou uma mensagem de manhã, né? Assim, Estela, eu queria a tua ajuda porque eu estou sentindo muita falta de material, né, adaptado, né, para o meu filho e para outras crianças. E ali surge o primeiro e-book produzido pela Luciene com muitas mãos, mas muitas mesmo, pessoal, vocês não têm noção. Ela me mandou o material, eu li o material e falei, olha, eu tô sentindo falta disso. E aquilo dali depois criou uma rede, a gente chama um monte de gente para botar as mãos, enfim. Mas eu vou deixar que a Lu conte um pouco como que foi a produção desse material didático ali durante a pandemia. Eita, nós, ver o filme aqui, né? Então foi muito interessante, porque durante a pandemia, meu filho tinha 3 anos, né? E todo mundo teve que mudar a rotina de uma maneira muito brusca, né? A gente passou a trabalhar no home office, as terapias foram suspensas por tempo indeterminado. E o que é que eu ia fazer com duas crianças em casa? Na verdade, a Luísa já com 5, o Francisco com 3, sem poder ir à escola, porque no primeiro momento as escolas fecharam, a gente não teve nem aula remota, depois, né, foram se adaptando. E aí a gente pensou em trazer possibilidades, recursos que pudesse estimular o meu filho, né, que tem deficiência intelectual proveniente da síndrome de Down, mas que também pudesse estimular a Luísa, que é uma criança típica, não tem dificuldade de aprendizagem, tem um ritmo bem acelerado, na verdade, né? Então a gente tinha o desafio de pensar num mecanismo que atendesse os dois e que possibilitasse que ele continuasse se desenvolvendo, né? Que também tivesse um terapeuta. E aí eu lembrei de brincar, né? Que é uma das ferramentas mais potentes para a infância, talvez a mais potente, né? No brincar, que a criança se conecta com o mundo, que ela cria, recria, que ela estabelece conceitos. E eu fui uma criança que brincou muito, né? Até os 15 anos eu brincava de
boneca, de subir em árvores. Eu tenho essa vantagem de estar numa cidade pequena, numa cidade ainda muito arborizada, mas eu precisava trazer a teoria, trazer, né, as bases para que realmente surtisse esse efeito que a gente desejava, que era também de estimular. E eu pensava, mas como fazer isso dentro de casa, né, com os elementos que a gente tem? E aí veio o nome, Brincando com o que se tem. E aí eu lembro que quando eu busquei a tua ajuda, realmente foi numa manhã, pedi desculpas, né, estou te incomodando e tal, e aí você devolveu o material para mim, parecia a correção do TCC, um monte de coisinha amarela, tudo marcado. Olha, posso ser sincera contigo, Lu? Faz assim, assim, assado. E a gente partiu de 23 páginas, nós terminamos o material com 140 páginas, com muita gente envolvida, né? Outros pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, fotógrafos, o pessoal da cultura, arte educadores. Por quê? Eu lembrei de muitas mães que me procuravam já nas redes sociais naquela época e elas viam as postagens que eu fazia sobre os meus filhos e sempre teve muito esse cunho pedagógico, né? E na época eu estava fazendo a minha primeira especialização, que era justamente, né, em neuroaprendizagem. E aí eu tentei trazer os elementos, mas de uma maneira brincante. Então era tudo muito fundamentado. O que não estava bem fundamentado, você fundamentou, você corrigiu, você pediu para a gente fundamentar as divisões, né? No e-book a gente trouxe brincadeiras psicomotoras, a importância da musicalização desde sempre, a importância da arte-terapia, do circo, o brincar com a natureza, o brincar livre, o brincar nas metrópoles, porque a gente falava para muita gente, né? É uma janela muito grande que se abriu essas possibilidades nas redes sociais. Então eu pensava, não dá para falar só do brincar na natureza, porque tem um monte de criança que está emparedada, está trancada dentro dos apartamentos. E aí a gente fez um grande e-book, todo fundamentado, né, trazendo autores da pedagogia, autores nacionais, autores internacionais. Eu lembro bem de você botar as citações, né, da gente falar, olha, essa citação parece com um autor tal, parece com um autor tal, e de uma maneira acessível, comunicacional, de uma acessibilidade comunicacional, que as mães que não têm uma formação na pedagogia ou não têm um curso superior, para as mães que tiveram pouca oportunidade de estudar, pudessem tirar um tempo de 10, 15, 20 minutos dentro daquele caos que se tornou a pandemia, dentro daquela instabilidade emocional e se conectar com seus filhos. Então, a gente trouxe a produção de brinquedos estruturados, brinquedos de papelão, brinquedos, né? Por isso que o nome é Brincando com o que se tem. E esse projeto, ele criou uma proporção muito grande, porque nós começamos a comercializar e reverter 50% do que a gente conseguisse para o Círculo do Coração, que é uma instituição filantrópica no Recife, foi onde meu filho fez a cirurgia. E eu lembro que o resultado foi incrível, né? Esse e-book chegou na Alemanha, chegou em Portugal, chegou na África, chegou nas universidades do Rio, chegou em muitos lugares que a gente não imaginava que ele fosse chegar. E, principalmente, chegou no coração das famílias. Até hoje eu recebo print das famílias brincando, dizendo, estou reproduzindo a brincadeira do e-book. Né? Foi um processo muito bonito, muito intenso e que deu criação a outros, né? Eu fico muito feliz com isso, né, Lu? Porque eu acho que, assim, aquele momento quando você me mandou a mensagem de manhã, você mandou para uma colega, mas também para sua professora. E aí eu tinha que fazer intervenção de professora. O trabalho tá ótimo, mas podemos de um jeito fofo. E aquele material cresceu. E por que eu gosto de resgatar esse material na sua história? Porque você, né, ao longo do tempo, você também voltou e a gente trocou muito sobre sua dificuldade, né, aí na região que você está, de encontrar material agora para um desenvolvimento mais próprio dentro da escola para o seu filho. E aí você ficava assim, Estela, eu faço coisas com ele que às vezes eu vejo que os colegas da educação ainda não têm esse preparo, a informação não chegou ainda adequadamente. Porque é muito fácil a gente falar de inclusão, né, Luciane? Quando a gente está falando, por exemplo, do eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Mas quando a gente fala lá do interior
do norte, do nordeste. A gente sabe que isso é muito mais difícil. E você vive numa dessas cidades. E aí isso te motivou a produzir outros materiais, né? Conta um pouco pra gente desses outros materiais que você veio produzindo. Então, é exatamente isso. Dentro desse contexto todo de não encontrar material ou de encontrar materiais que eu percebia que não atendia à necessidade do desenvolvimento, né, do meu filho, eu busquei estudar. Então, né, eu busquei estudar alguns autores, como o Doma, né, que é americano, dos institutos lá da Filadélfia, do Instituto Doma. Depois eu embarquei em Montessori, né, me apaixonei por Montessori, por essa perspectiva de ver o estudante de uma forma integral, no nosso Paulo Freire, lógico, né. Então, quando eu concluí meio que essa etapa de revisão da literatura, eu comecei a identificar que o material que eu encontrava não atendia à necessidade daquele ser humano que estava ali na minha frente, sabe? Geralmente eu encontrava materiais na internet para venda, para comercialização, materiais que me remetiam ao momento do diagnóstico dele, sempre falando do diagnóstico, da síndrome. A síndrome de Down causa isso, isso, isso. A cardiopatia causa isso, isso, isso. Mas como trabalhar com um indivíduo que, além de ter, né, esses CIDs, ele é um indivíduo único? Então, eu mergulhei mesmo em me conectar, em olhar para os gostos do meu filho e identificar, né, as principais dificuldades dele. E aí foi quando eu disse, eu vou ter que produzir, não tem, né? E aí, ano passado, saiu uma informação do censo escolar, né, o censo 2022, que nós temos no Brasil quase 1 milhão de alunos matriculados com deficiência intelectual, seja ela proveniente da síndrome de Down ou de outras questões, né, proveniente do autismo. A gente sabe que as pessoas com determinadas condições, elas desenvolvem mais, né, a deficiência intelectual, e nós não temos material adaptado, voltado para a deficiência intelectual, né, material que atenda à dificuldade de comunicação, que não seja de uma forma caricata, porque nós ainda temos alguns profissionais, algumas instituições que pensam erradamente que quando o estudante que ali se apresenta, ele não se comunica de uma forma típica, ele não compreende. E isso não é verdade, sabe, né? A comunicação, ela não se limita à fala. E nós ainda estamos bem atrás desses indivíduos, ainda temos dificuldades de encontrar profissionais que se comuniquem para levar a mensagem, para levar o conteúdo de uma forma que o indivíduo compreenda a comunicação. Se não tem a comunicação, como é que o conceito, como é que o conteúdo chega? Então, a minha primeira dificuldade foi encontrar material adaptado para a comunicação. Geralmente, os materiais de educação infantil que a gente encontra são materiais, assim, muito infantilizados, de uma maneira caricata. É muito desenho, é muita informação que vai na contramão da neurociência, né? Se o indivíduo que tem uma determinada comorbidade, um determinado diagnóstico, a gente sabe que um indivíduo com autismo, com T21, com outras condições como a TDAH, por exemplo, tem uma certa dificuldade de organizar as informações no cérebro, né? O cérebro, ele faz um percurso diferente do padrão, não é aquela linha reta, tem inúmeras curvas. E, inclusive, a ciência comprova que esses indivíduos, eles não têm a sua inteligência modificada. O que é modificado são os canais de entrada de informação e de saída, né? Às vezes, a criança autista, ela já entendeu o conceito, mas ela tem uma necessidade, uma rapidez muito maior, e ela se embaralha na informação, e aí bloqueia essa informação, a informação simplesmente não sai. Mas não é porque ela não sabe. Então, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande nessa questão da comunicação. E aí, quando eu falo da comunicação, não é só da fala, é da comunicação visual, né? Se a criança ela tem dificuldade de organizar o pensamento, provavelmente ela vai ter dificuldade de identificar o que está escrito ali.
Então, se eu não tenho uma acessibilidade comunicacional no documento, no material que induz aquele processo, obviamente ela não vai ter o melhor aproveitamento. E a gente erradamente acha que é um processo que mexe na inteligência, e não é. Então, quando a gente começou a produzir o nosso material, que é o ABI Conecta, aprendendo, brincando e incluindo. Veja que tudo passa pelo brincar, né? Sim. Então, é um material que ele busca orientar tanto a mãe, o cuidador, a avó, o pai, o responsável pelaquela criança, e os professores de educação infantil, né? Porque muitos dos professores de educação infantil, não só da educação, muitos profissionais no país e no mundo todo, eles passam pelas universidades sem ter acesso, na verdade, né, às informações sobre as pessoas neurodivergentes. Até porque essas informações mais apuradas, elas são recentes, né? As pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há anos, elas estão chegando nas universidades agora. Então, está todo mundo no processo de buscar, de aprender, de se desenvolver. Então, quando a gente criou esse material, foi buscando mesmo trazer, primeiro, para dentro da nossa casa, um suporte, né, que desse de conta de nos auxiliar no desenvolvimento do nosso filho. Isso foi a mãe que foi atrás, a mãe do CIEM. E aí a assistente social do CIEM falou, não, mas isso não pode ficar só aqui dentro de casa, só com a mãe e com o filho. Né? A gente está vendo os resultados do Francisco, a gente precisa levar isso para outras pessoas. E, inclusive, na escola que o meu filho estava anteriormente, nós não tínhamos material adaptado. A escola teve muita dificuldade em confeccionar o PEI dele. E, na verdade, nós produzimos material para a escola. E quando nós vimos, a escola estava utilizando o material, inclusive com as crianças típicas, porque tem criança típica que não tem diagnóstico fechado de nada, que ela não tem uma deficiência, mas ela tem uma determinada dificuldade de consumir esse material que é produzido. Porque durante muito tempo foi tudo feito em uma larga escala, né? Não priorizava pensar nas individualidades. Então, o material, ele traz possibilidades para a família, para o educador, criar em cima dele. Tem um material base, onde um profissional ele precisa conhecer aquele material, depois ele vai olhar para um aluno dele e vai pensar, poxa, com esse material eu posso transformar em outras possibilidades. Então, é um material de possibilidades, é um material que chama para brincar, e é um material que ele é muito pautado na neurociência, sabe? Ele tem um design todo inclusivo, onde a gente tem pouca informação, o tamanho da letra está no tamanho aumentativo, são fontes não desenhadas, né, que levam em consideração, sim, determinadas implicações neurológicas para quem tem um determinado diagnóstico. Olha, Lu, a gente chegou aqui na reta final da nossa live e aí eu queria que você deixasse aqui, né, a sua fala final sobre as potencialidades, né, de como você conseguiu adaptar o material que fosse para o seu filho, que eu acho que isso que é o mais legal, né? Mas que eu não penso só para criança atípica, porque no momento que eu penso para a criança atípica, todas as outras crianças, até as típicas, também vão ser beneficiadas, porque eu não falo mais de uma educação de massa. Cada vez mais a gente vem falando de individualização do processo de ensino, de metodologias ativas, e eu sei que o seu material atende a diversos elementos e regras, né, que fazem com que ele hoje seja um material recomendado por muita gente. Então, faz a sua fala final, diz onde eles podem encontrar o seu material e diz aí a sua rede social. Então, a ideia é justamente essa, né, não atender só as crianças atípicas, e eu defendo muito, Estela, eu não lembro qual foi o autor que falou, mas eu defendo muito que a educação inclusiva, ela só é inclusiva quando ela abarca, inclusive, quem é típico, quem é padrão, né? É uma coisa que a gente escuta muito de alguns pais e até de alguns profissionais que têm medo e receio de receber crianças atípicas dentro da sala de aula, porque eles dizem assim, vai atrasar a criança atípica, vai atrasar a criança típica, né, o convívio com a atípica, e não, muito pelo contrário, né, vai mostrar possibilidades, desenvolver habilidades que o mundo adulto vai cobrar, que a sociedade adulta vai cobrar, empatia, espera, né, ajuda, resoluções criativas. Então, o material, ele pensa nisso. Ele pensa em atender as duas crianças, a típica e a atípica, e os profissionais, porque quando o material ele é inclusivo, ele é entendido por quem tem um doutorado e por quem é simplesmente letrado, né?
Esse é um dos insights da acessibilidade comunicacional. Você se fazer entender por quem tem muito conhecimento, por quem estudou muito, por quem estudou pouco. Então, o material é todo em linguagem simples, acessível, né? Vocês conseguem encontrar no www.abiconecta.com.br, também nas minhas redes sociais, né? Luciene Gouveia Senhum, mentora, e nós estamos disponíveis, né? Sempre, é sempre uma alegria falar para o público da educação, que é onde é a nossa segunda família, é onde muita coisa acontece e marca a vida de uma pessoa para o resto da vida, né? Então vocês têm uma grande responsabilidade e vocês não estão sozinhos, né? A educação, ela é uma política muito importante, né? Uma das mais importantes, mas ela precisa ter o suporte de outras políticas, até porque ela tem também, né, os seus limites e as suas responsabilidades até um certo ponto. A gente precisa dar as mãos e trabalhar de uma forma transversal cada vez mais, entendendo que todas as políticas são muito importantes, né, para que os processos aconteçam de uma maneira plena, da melhor maneira possível. Luciene, quero te agradecer. Quero dizer que vejam também o podcast dela, pode incluir lá no YouTube. Às vezes eu entro lá também e fico assistindo, ouvindo lá as trocas. E o que eu acho que é mais interessante, eu vou te falar uma coisa aqui. Nós fizemos uma atividade aqui para a Gran Faculdade, para o curso de psicopedagogia, e a gente está falando de famílias, redes de apoio e comunidade. E aí, junto com a professora, a gente fez a inclusão da indicação de um dos seus vídeos, do Pode Incluir, que está lá com você, com o João, falando sobre as famílias e as redes de apoio. Então, a gente está orientando que os estudantes leiam para que eles possam produzir a sua prática docente, tá? Então, assim, para você ver o quanto que você tem impactado também aqui a formação dos nossos estudantes. E por isso você está aqui na minha bancada hoje. Lu, um beijo e eu tenho certeza que você voltará aqui com tantas outras coisas para dividir com a gente, tá bom? E, pessoal, querendo saber mais coisas, querendo que a Luciene volte para cá, manda pra gente lá na sala da tutoria, escreve aqui no chat que tema você gostaria que ela falasse pra gente, que eu trago ela de volta. Um beijo para todos e todas e tchau, tchau.